As 42 estações no deserto. Parte 4. No vídeo anterior, aprendemos que as 42 estações no deserto, pelas quais Deus conduziu Israel, não foram apenas deslocamentos geográficos, cada parada trazia uma lição espiritual, um avanço interno na jornada interior. Assim como em Gênesis o Espírito de Deus começou a pôr ordem no caos, também começou a ordenar aquele povo que saíra do Egito. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, compreendendo a ordem divina no acampamento e nas jornadas, chegamos à peça central de tudo isso, a Arca da Aliança. Vamos ao conteúdo. A preeminência da Arca da Aliança. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer obra na tenda da congregação. Números 4 do verso 1 ao 3. Serviço entre os 30 até os 50 anos. Simbologia. Jesus mesmo ao começar seu ministério tinha 30 anos de idade, quer dizer que ele mesmo esperou para chegar-se para servir em seu ministério público, e os 30 anos representavam em Israel a maioridade para o serviço. Assim também os levitas não poderiam entrar para o ministério antes de completar esta idade. De maneira que estes 30 anos de Números e de Lucas são contados, e quando lemos Números à luz do Novo Testamento, podemos entender o que está dizendo o Espírito para o Novo Testamento, ou seja, através de Números o que se quer dizer é que para se servir ao Senhor tem de se estar em Cristo. Analogamente, quando diz que até os 50 anos, quer dizer que o velho homem não participa legitimamente do serviço a Deus. Tem que se estar entre, figuradamente, 30 e 50 anos, o que significa servir em novidade de vida, ou seja, em Cristo, no novo homem. Porém, como o Antigo Testamento era uma figura, hoje, no contexto da Nova Aliança, não importa a idade da pessoa. Pode ter 80 anos, porque se está em Cristo, está em novidade de vida. Com Cristo não se passa dos 50 anos. Aparentes incongruências da idade para o serviço na palavra. De acordo com Números 4 verso 3, da idade de 30 anos, para cima até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Entretanto, Números 8 verso 24 afirma: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. E ainda, Esdras 3 verso 8 diz: e constituíram levitas da idade de 20 anos, para cima para superintenderem a obra de reconstrução da casa do Senhor. Haveria porventura alguma contradição nestas passagens? Primeiro, há uma distinção feita no texto com referência ao tipo de serviço que é descrito em cada caso. Em Números 4 verso 3 o texto fala de todo que entrasse no serviço para exercer algum encargo, melacá, isto é, qualquer tipo de ocupação, na tenda do tabernáculo. Números 8 verso 24 refere-se àqueles que eram chamados para fazerem o seu serviço, baboda, que significa trabalho ou ofício, do tabernáculo. A diferença indica que os mais jovens, referidos em Números 8 verso 24, provavelmente eram aprendizes, que recebiam algum trabalho manual para fazer, em treinamento. Posteriormente seriam admitidos no serviço oficial do tabernáculo, quando tivessem 30 anos, conforme Números 4 verso 3. Segundo, Esdras 3 verso 8 especificamente afirma que aqueles levitas tinham sido indicados para superintenderem a obra da casa do Senhor. Este não era o serviço oficial levítico do tabernáculo. Era um serviço bem diferente, o de supervisionar a reconstrução do templo. Também, devido ao fato de que o número de levitas que tinham retornado do cativeiro era de apenas 74. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Conforme Esdras 2 verso 40 e Neemias 7 verso 43, tornou-se necessário empregá-los nessa função incluindo os de idade menor, para que houvesse um número compatível com a necessidade de supervisão daquela obra. Também,
Davi empregou levitas com 20 anos. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. 1 Crônicas 23 verso 24, e fez isso porque os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. 1 Crônicas 23 verso 26. Aparentemente o trabalho de transportar o tabernáculo de um lugar para outro no deserto requeria pessoas mais maduras e mais fortes. Esta prática, aparentemente iniciada por Davi, foi seguida também por Esdras em seu tempo. Novidade de vida e serviço em comunhão. Veja que no texto original o servo de Deus entrava aos 30 anos para servir no tabernáculo, em companhia de seus irmãos. Esta é uma palavra importante. O serviço ao Senhor em sua casa deve ser feito em companhia, em comunhão uns com os outros. O Senhor estabeleceu companhias. Por isso que o apóstolo Paulo dizia aos Coríntios em sua segunda carta: por causa disso, tendo nós este encargo de servir segundo a misericórdia que nos foi concedida, não estamos desfalecendo. 2 Coríntios 4 verso 1. Observe que no texto original a palavra está no plural. Paulo se utiliza das expressões nós e estamos. Há outras menções também feitas na palavra relacionadas ao servir em comunhão, a saber, união, comunhão. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive repouso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, porém despedindo-me deles, parti para Macedônia. 2 Coríntios 2 verso 12. Coordenação. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 1 Coríntios 12 verso 24. Servir em Cristo, em espírito, em companhia. Então este ministério é um ministério corporativo. Nenhum membro é suficiente em si mesmo. Todos nós cristãos temos que participar do serviço na comunhão do corpo de Cristo, por isto que se diz, entrar em companhia para servir. Somente se pode servir em companhia, em comunhão, e este capítulo foi escrito para nos deixar e nos ensinar a ordem de prioridades, as disposições divinas para o avanço do acampamento de uma etapa a outra etapa. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, Romanos 1 verso 9. Não somente a quem sirvo, senão a quem sirvo em meu espírito, o que são coisas diferentes. Servir em espírito, servir em companhia e em Cristo. Aqui temos 3 requisitos do legítimo serviço a Deus. 1. Em Cristo. 2. Em espírito, em comunhão. 3. Em companhia. O caminhar do povo de Deus. Agora também aparece uma ordem de prioridade na caminhada. Devemos lembrar que o acampamento está sempre se mudando. Ou seja, o Senhor começa a se mover e seu povo se move com ele, na direção e sentidos por ele indicados. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Êxodo 13 do verso 21 ao 22. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e ao anoitecer estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria durante o dia, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Números 9 do verso 15 ao 17. Observe o início deste último versículo, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Assim como no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo se repartiu em línguas como de fogo sobre o verdadeiro tabernáculo, que é a igreja. Isto é muito lindo e mostra o cuidado do Senhor com seu povo. Ficavam um tempo em certo lugar, porque estavam aprendendo uma lição neste lugar.
Quando o Senhor julgava que eles já tinham aprendido aquela lição, então a nuvem se movia em direção à próxima estação. Às vezes havia que partir de dia, às vezes havia que partir de noite, às vezes havia que partir no dia seguinte, às vezes era depois de um tempo, 2 dias, 1 mês, 1 ano. E a nuvem não só se movia, mas quando parava, ela se mantinha por sobre o tabernáculo, enquanto os filhos de Israel aprendiam aquela lição. Lembra-se quando o Senhor disse olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, aqui está matando os profetas, e matando, por apedrejamento aqueles tendo sido enviados até ti. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os pintinhos dela debaixo das asas dela, e vós não quisestes. Mateus 23 verso 37. Temos de deixar o Senhor chocar e empurrar seus filhotinhos. Assim como a galinha faz com seus pintinhos. Não se levanta antes do tempo, porque senão seus filhotinhos podem morrer, pois são ainda muito novinhos. Ele sabe quanto tempo deve chocar os ovinhos daqueles que estão nascendo, e ele sabe a hora em que os filhotinhos começam a picar os ovinhos para sair para fora. Então a galinha se levanta e os filhotinhos vão atrás. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.